Eu acho que, primeiro que o time que o Diniz tem em mãos é muito diferente do time que o Rogério Ceni tem em mãos, né? E acho que o Rogério, nesses confrontos contra os times mais fortes do país, ele tem mostrado suas qualidades assim ao extremo. E o tipo de time, de esquema, de estratégia que ele montou para o Fortaleza para enfrentar o São Paulo, desta vez com a fome de ganhar do São Paulo, inédita até então. Ele havia perdido 3 partidas para o São Paulo e meio anestesiado ainda, né? Com público no Castelão, com público no Pacaembu, com volta ao Morumbi. Não, dessa vez, Tironi, ele foi, olha, desde a tal entrevista no Bem Amigos, ele foi dando as pistas que ele iria para jantar. E ele foi para jantar. Desde a escalação, meticulosamente armada para anular os principais pontos do São Paulo, a estratégia e ao viver o jogo. E acho que o Rogério tem uma das principais qualidades, saber preparar o time do Fortaleza para cada adversário, para cada circunstância, e saber reagir rapidamente ao que o jogo vai te apresentando. E foi um jogo maluco, sobretudo no segundo tempo, assim como foi um jogo diferente o Fortaleza contra o Galo do Sampaoli lá no Castelão, quando o Rogério Ceni perdeu um jogador precocemente expulso. Essa vez ele perdeu o goleiro precocemente expulso e ele foi reagindo, sabendo reagir de uma forma muito interessante. Eu acho que os pontos dele como treinador de futebol, que já estavam no alto, depois desse confronto, primeira partida, é verdade, eles já subiram ainda mais. E acho que o Fortaleza por pouco não ganha a partida com 2 jogadores a menos. Não que o São Paulo tenha sido um desastre, por isso que eu dei. O Diniz fez um gol, saiu com 1 ponto, na minha opinião, 3-1, por isso esse placar. Saiu com 1 ponto, mas saiu mais. Curiosamente, né? O Fortaleza teve 2 homens expulsos, o São Paulo teve o seu treinador expulso. Até na questão do comportamento na beira do campo, o Ceni foi no limite do amarelo. O Ceni encheu o saco do árbitro o tempo todo. Ele fez até uma coisa que fez até uma luxemburgada, não sei se vocês perceberam. Teve um momento da expulsão do goleiro. De repente o Fortaleza não tinha jogador a menos, estava lá, estava completinho. Então, o goleiro reserva tinha entrado e estava lá. Por conta, o Ceni vai azucrinar absurdamente e daqui a pouco mais de uma semana, na partida de volta, domingo no Morumbi, olha, vai ser um daqueles desafios. E eu acho que a distância do Ceni para o Diniz foi escancarada nesse confronto, desde antes, em relação ao durante também. Olha, pelo amor de Deus, vai, Arnaldo. Vocês também exageram muito. Vai. Essa história de dizer São Paulo empatou contra um time com 9. Quanto tempo o Fortaleza jogou com 9? Juca, Empatou com um time com 10. Então, empatou com um time com 10, né? Então, eu tô com um time com 10. Quase tomou um gol, né? Não, tomou um gol. Tomou um gol com um time com 10, assim como o Sampaoli tomou. Isso é para pouquíssimos. O Diniz teve a superioridade numérica contra o Fortaleza, contra o Internacional. Em outras partidas, o São Paulo não conseguiu ganhar, né? O Diniz tem uma dificuldade imensa em reagir durante a partida. Eu não estou discutindo nada disso. Então, nós estamos comparando o Rogério Ceni com o Fernando Diniz. Não, Arnaldo. Esse é o dilema. Eu estou discutindo apenas. Não me venham com o São Paulo empatou com um time com 9. Foi com 10. Tá bom. Tá bom. A partir do 10, então, eu aceito tudo que você disser. Tudo bem. O São Paulo só fez o seu gol de empate quando o Fortaleza estava com 9 homens. Tá bom? Então pode ser assim. E jogou a boa parte do segundo tempo quando o Fortaleza tinha 10 homens. Então, eu acho que no confronto dos técnicos, o Ceni venceu com sobras e ainda ficou inteiro para o jogo de volta. Ele vai poder trabalhar para o jogo de volta na beira do campo, onde ele é muito útil. Onde ele põe aquelas camisas sociais, não sei porquê, e sai empapado, mas ele joga. O Ceni é um treinador acima da média, já dá para perceber. E aí o dilema todo em relação ao São Paulino é justamente esse, ele saber que o melhor treinador brasileiro, talvez, em atividade, pode ser o Renato também, você pode contar nos dedos, ele tem uma ligação umbilical com o São Paulo. E aí é uma crueldade com qualquer um que dirigiu o São Paulo, até com o Diniz. Qual?